Como o Rubens falou, tanto na semana que passou, o pastor Guilherme e eu, tivemos algo em comum. O ministério pastoral é unido até na doença. Só falta você, Rubens, ficar gripado também. Você não faz parte da equipe, né? Brincadeira, gente. Tanto o pastor Guilherme como eu pegamos um resfriado e graças a Deus eu consegui estar sendo recuperado antes do domingo. Ontem me poupei um pouco e graças a Deus estou aqui. Agradeço as orações dos irmãos e vamos continuar orando pelo nosso pastor Guilherme e por outros irmãos da nossa igreja que têm passado por um período de enfermidade. Hoje à noite nós iremos dar sequência ao estudo da Palavra de Deus, da série Fogo. E eu quero estudar com você o tema brasas e candeias. Brasas e candeias. Quero explorar com você que a nossa fé precisa estar acesa, assim como uma boa brasa, assim como um bom fogo. Por outro lado, eu irei fazer um contraste com a Palavra de Deus, observando que existem pessoas que já passaram do estágio de brasas e tiveram a sua fé, a sua esperança tornadas em cinzas. E a minha palavra para você introdutória é dizer que Deus é poderoso o suficiente para transformar cinzas em um fogaréu. E eu creio pelo poder de Deus que Ele há de fazer isso em nossas vidas. Quando nós pensamos em brasas, aqueles churrasqueiros de plantão já sabem muito bem o que significa uma boa brasa. Um bom churrasco nas mãos de um bom churrasqueiro também está relacionado às brasas. A temperatura correta para poder fazer com que aquele fogo venha assar a carne de uma maneira boa, para que ela não fique queimada. Fogo alto queima a carne, o fogo baixo deixa a carne crua e não fica tão saborosa. A brasa, na verdade, ela é o resultado final, ou intermediário, se nós assim pudermos dizer, porque primeiramente nós temos na matéria, seja uma madeira ou um carvão, nós temos a chama. E aí depois da chama, ela promove e produz brasa. E depois da brasa, vem as cinzas. Os sacerdotes, quando nós olhamos para essa figura de brasas, no Antigo Testamento, os sacerdotes, eles tinham uma função muito especial, de fazer com que essas brasas, essa imagem que você está vendo agora, continuamente estivesse acesa. A minha avó, lá no Rio Grande do Norte, ela tinha um fogão a lenha. E comida de fogão a lenha, comida de vó de fogão a lenha é bom demais, né, gente? Não sei se você já comeu. E era interessante que naquele fogão a lenha, que era fora de casa, ela sempre mantinha ali aquela brasa acesa. E quando chegava o horário dela começar a fazer a comida, ela aumentava aquela brasa, colocando ali madeira, colocando carvão, colocando graveto, para que aquela brasa se tornasse um grande fogo e pudesse fazer com que a comida ficasse saborosa do jeito que ela sabe cozinhar. No Antigo Testamento, os sacerdotes também tinham essa função, de manter aceso ali as brasas do holocausto. E não era acesa apenas durante um período do dia, era manter acesa durante 24 horas do dia, porque o fogo, ele representava Deus. Quando nós olhamos para textos como Levítico, capítulo 6, versos 9, 12 e 13, nós encontramos a seguinte ordenança de Deus para o povo: dê esse mandamento a Arão e a seus filhos. A regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã, o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Quando olhamos para essa simbologia do fogo, o fogo aceso no altar, qual é o sentido disso?
O sentido, segundo alguns estudiosos do Antigo Testamento, é que o fogo simbolizava, representava a presença de Deus. Logo, ter o fogo aceso constantemente representava a presença de Deus contínua entre o povo de Israel. Vale lembrar, nesse momento, ali principalmente da história, que Israel havia acabado de sair do cativeiro, ali do Egito. No Egito, o povo de Israel, os hebreus, tinham contato com várias formas de divindades dos egípcios. Então, para eles, essa forma de encarar Deus e se relacionar com Deus, muitas vezes estava conectado a uma imagem. E quando eles começam a conhecer o Deus verdadeiro, eles começam a ser libertos dessa figura de imagens para adorar o Deus vivo. E esse Deus vivo que se apresentou de maneiras sobrenaturais e com poder, ele usou a coluna de fogo, ele abriu o mar vermelho, e a presença do fogo ali no altar representava justamente essa presença dele no meio do povo. De maneira que os sacerdotes tinham essa incumbência de manter as brasas acesas. A presença de Deus foi marcada por várias vezes durante o fogo, como a figura do fogo. E os sacerdotes tinham essa incumbência. Em Êxodo capítulo 19, verso 17 e 19, diz assim: Moisés levou o povo para fora do acampamento, para encontrar-se com Deus. E eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça, como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. Veja, o fogo representava também o poder de Deus. E ao estudar esse tema, olhar para as brasas, eu reafirmo o que eu disse há poucos instantes. Alguns aqui no passado aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Tinham um coração como aquela verdadeira brasa viva. Mas as lutas o deixaram com que aquela brasa começasse a apagar. E nós iremos ver como Deus é poderoso para reaquecer e reavivar o teu coração. E eu quero convidar você agora para abrir a sua Bíblia no texto que nós iremos estudar, tendo em vista um pouco desta introdução. O texto é Mateus capítulo 25, versículos de 1 a 13. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saia para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas, porém, responderam: não, pois não pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Esse texto ele é intrigante.
porque ele nos ensina a respeito da prudência de estarmos preparados para a volta do Senhor. Mateus 25 vai justamente trabalhar muito com essa ideia, tanto essa parábola, outras parábolas como do talento. Mas olhando especificamente para essa parábola, nós podemos aprender algumas lições sobre a brasa, sobre o fogo de Deus na nossa vida. A primeira lição é que nós não podemos permitir que o tempo apague o seu relacionamento com Deus. As brasas, elas precisam ser mantidas acesas. As candeias precisam ser mantidas acesas. Com o passar do tempo, muitas vezes a nossa vida cristã, ela entra num estado de estacionamento, estagnação. Começamos a olhar a igreja, a obra de Deus não com encanto. E com o passar do tempo, aquela promessa de Deus que Ele voltará para levar a igreja dele, para eternamente estar com Ele, na glória dos céus, começa a ficar distante. E porque começa a ficar distante e não se cumpre, as pessoas acabam deixando com que as situações da vida apaguem a fervor do seu coração. Algumas pessoas deixam de seguir a Deus quando começam algum emprego novo, quando começam a estudar numa escola nova, quando começam a estar se relacionando com uma pessoa. E com o passar do tempo, aquela pessoa que outrora servia na igreja, adorava ao Senhor constantemente, deixa de adorar ao Senhor para perseguir os seus sonhos. E a sociedade, ela começa a vender muito essa ideia. Você deve correr atrás dos teus sonhos. Você tem que ter sonhos. De fato, nós temos que ter projetos. Temos que ter sonhos. Mas a questão é, aonde está Deus dentro desses teus projetos? Porque à medida que você começa a correr atrás dos teus sonhos, dos seus ideais, você é tentado a deixar Deus de lado. E com o passar do tempo, seu relacionamento com Deus começa a se esfriar. É igual uma brasa. Pega aquela brasa, ela pode estar ali bem vermelhinha, mas deixa ela ali quietinha. Ela pode durar algumas horas, mas a tendência é que aquela brasa comece a apagar. E depois não tem mais calor naquela brasa. Muitos irmãos estão com o seu coração apagados. Apagado porque começou a se afastar das coisas de Deus. Não lê a Bíblia. Não medita na Bíblia. Não aplica a Bíblia na sua vida. Não está em comunhão com quem está procurando lutar dia após dia a luta contra o pecado. Começa a alimentar o seu coração com as coisas mais horríveis e pecaminosas desse mundo. Como é que o relacionamento dessa pessoa com Deus vai ser? Começa a se esfriar. Se envolve com pessoas que não temem a Deus. É uma parceria, é um negócio, é um namoro, é um noivado, é um casamento. O relacionamento com Deus começa a esfriar. Está sol, tenho dinheiro, tenho carro, fim de semana promete, vou para a praia. Deus está comigo. No outro fim de semana está frio. Vou para a serra. No outro fim de semana e no decorrer da semana, aquela pessoa arruma mais uma desculpa para não estar em comunhão. Conclusão, qual vai ser o resultado desta pessoa? Um afastamento de Deus. Com o tempo, o relacionamento dela com Deus começa a ser afetado. E ela vive uma vida estagnada. A brasa começou a ser apagada. Lentamente. De uma maneira que a pessoa é a principal responsável
por esse esfriar e o apagar. A segunda lição que podemos aprender com esse texto aqui da parábola é que nós devemos ser prudentes, ou seja, seja prudente em relação à sua vida espiritual. Ligado ao ponto 1, esse ponto 2 vai nos levar justamente a sermos prudentes. Prudentes em relação a como nós nos relacionamos com Deus. Qual foi a última vez que você se quebrantou na presença de Deus? Qual foi a última vez que você se humilhou na presença de Deus? Sabe, meus irmãos, essa semana nós oramos pelo Brasil. Nossa igreja, os batistas no Brasil se uniram no dia 31 de março e oraram pela situação do nosso país. E nós oramos por diversas áreas, pelo fim da corrupção, pelas questões de doenças, de enfermidades que estão surgindo e outras tantas, pela questão da violência e tantas outras coisas que fazem parte do cotidiano, não só do Brasil, mas de todos os locais do mundo. E depois de orar, de ter esse tempo com Deus, sozinho, e depois com irmãos aqui da igreja, que nós também tivemos o privilégio de orar juntos, eu pensei a seguinte questão: digamos que Deus responda a todos os nossos pedidos, fim da corrupção, fim das doenças, fim da violência, fim do desemprego, acabe com tudo e resolva todas as coisas. Como será o nosso relacionamento com Deus? Ele atendeu os nossos pedidos, Ele atendeu o nosso clamor, Ele curou o nosso povo, Ele fez um milagre extraordinário. E agora? Será que nós iremos marcar um outro dia para buscar Deus, depois que todas as coisas foram resolvidas? Será que nós iremos nos quebrantar, jejuar e nos humilhar e dizer: Pai, essa paz é falsa, porque a verdadeira paz não procede de uma economia estável, de uma nação que não tem violência. A verdadeira paz procede daquele que reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador. Essa é a verdadeira paz. E nós seríamos tentados a imaginar que tudo isso, que a solução nos daria a paz e nos daria o equilíbrio para vivermos nesse mundo, quando na verdade nós precisamos da verdadeira paz. Diante desse cenário, dessa pergunta, eu observo que muitas vezes as crises, as lutas que enfrentamos, elas são uma forma pedagógica de Deus para nos manter nos caminhos de Deus. Porque Deus sabe muito bem que no dia que Ele tirar a tua doença, você não vai mais adorá-lo. Deus sabe muito bem que no dia que as tuas finanças forem totalmente restabelecidas, você não vai mais jejuar, não vai mais ter compromisso com Deus. Deus sabe muito bem que no dia que você se casar, você some da igreja. Então há coisas que Deus não permite na nossa vida, porque Ele sabe muito bem que é por meio dessas situações adversas que nós estaremos sempre quebrantados na presença dEle e nos humilhando. Deus está nos preparando. Deus também não é um Deus que tem prazer em nos ver sofrer. Não é isso que eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda que Deus tem prazer em nos preparar para a glória dEle. O pastor Augusto Nicodemos uma vez fez a seguinte pergunta: se Deus tiver duas opções, a primeira opção é atender os teus pedidos e você se afastar dos caminhos dele, e a segunda opção é você continuar com uma doença, continuar passando dificuldade, mas estar na presença dele, qual das duas Deus vai procurar optar? A segunda. Deus está usando todas as coisas para forjar em nós a imagem de Cristo. E Ele usa justamente situações adversas para promover isso em nós.
Ser prudente em relação à vida espiritual é necessário, sabe por quê? Porque nós vivemos num mundo espiritual. Nós somos seres espirituais. Na parábola, aquelas mulheres divididas em dois grupos. 5 mulheres eram prudentes, 5 mulheres eram insensatas. As insensatas se deixaram levar pela situação, não se prepararam. Quando surgiu a adversidade, as 5 imprudentes, insensatas, tiveram que sair para comprar óleo e perderam a sua bênção. Precisamos ser prudentes em relação à nossa vida espiritual. Tão prudente como você é prudente com a sua carreira, com as suas finanças, com o teu corpo. Temos que nos debruçarmos na presença de Deus. Quando eu falo debruçar, parece uma coisa assim, tanto mística, utópica. Mas são ações simples, que Deus espera também de nós. Orar é parte da vida do cristão. Ler a Bíblia, também. Estar em comunhão com a igreja, também. Meditar na palavra do Senhor, também. São coisas simples. Não tem nada a ver de você participar da corrente de libertação, de acender vela, de fazer uma série de coisas. Não. Ser prudente com a vida espiritual é você literalmente procurar alinhar a tua vida ao padrão de Cristo. Não é alinhar Cristo ao padrão da tua vida. É alinhar a tua vida ao padrão de Cristo. Se eu sou uma pessoa que perde a cabeça com qualquer coisa, opa, tem coisa errada. Eu tenho que alinhar a minha vida ao fruto do Espírito, alguém que tem que ter paciência. Se eu sou uma pessoa desequilibrada, eu tenho que orar e pedir para Deus me dar o domínio próprio. Se eu sou uma pessoa avarenta, eu tenho que pedir para Deus me ajudar a ser uma pessoa generosa. E quando nós pedimos para Deus nos ajudar a ser pessoas generosas, para sermos pessoas amorosas, sabe o que Deus vai colocar na nossa frente? Situações para aplicarmos a generosidade e o amor. Quando você ora, Deus me dê fé. Aí Deus vai pegar um comprimido, o comprimido da fé, toma aqui. Não. Ele vai proporcionar situações na nossa vida para que a tua fé seja exercitada. Quando você pede a Deus, eu não quero ser uma pessoa avarenta, mesquinha. Sabe o que vai acontecer? Um parente, um amigo vai entrar em contato com você, olha, estou numa situação dificílima. E aí você vai se ver forçado a dar uma situação, dar um passo. Mas eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou resolver a situação? Vou vender um carro. Tenho 2 carros, vou vender um carro. Aí você, mas como isso pode acontecer? É Deus trabalhando em você. É Deus trabalhando em nós. Eu gosto de canetas. Eu tenho algumas canetas que eu ganhei, e outras com economia eu comprei. E teve uma situação muito inusitada na minha vida. Que tem canetas, tinteiro principalmente, você cria ali a escrita dela com a pena. E uma vez uma pessoa me pediu minha caneta emprestada. E um instinto, olha, eu escrevo para você, mas eu não empresto para você. E aí o que acontece? Aquela pessoa era nova na fé, estava iniciando a sua caminhada com Cristo. E na hora eu falei assim, você conhece essa sua caneta? E na hora eu falei, não. E eu percebi uma coisa, aquela caneta foi uma pedra de tropeço para mim. E aí o que eu fiz? Eu peguei aquela caneta, que não era uma caneta barata, e dei para uma pessoa que gosta também de caneta. Falei, ó, eu não posso permitir que essa caneta me controle. Eu não posso permitir que essa caneta me controle. E quando eu dei essa caneta, vocês não sabem do pior. Quando eu percebi que eu estava com o mesmo sentimento de com a outra caneta, de não querer emprestar. Gente, é o pecado.
Eu não posso permitir, se Deus quer trabalhar na minha vida, esforços. Foi algo difícil para mim pegar aquela caneta e dar para uma pessoa? Foi. Mas eu entendi que eu não podia permitir que uma mera caneta pudesse ser um atrapalho na minha vida, no meu crescimento espiritual. Talvez você possa não ter uma caneta, mas você pode ter alguma outra coisa. Com isso eu não quero dizer que eu vou te dar minha caneta hoje, tá? Não venha me pedir minha caneta, não vou te dar. Mas pode ser que alguma coisa na tua vida possa estar sendo um impeditivo de Deus abençoar você. E pode ser até pedra de tropeço na vida de uma outra pessoa. A terceira lição que nós podemos aprender sobre brasas é que nós precisamos lembrar, lembre-se, você é o único responsável para manter o seu relacionamento com Deus sempre vivo. Aquelas mulheres ali da parábola, elas eram responsáveis, cada uma delas, em manter a sua candeia acesa. É comum encontrarmos pessoas que falam, eu estou fraco na fé, a minha vida está apagada. E quando vamos conversar com esse irmão ou irmã, por quê? Porque na outra igreja, ou porque fulano fez alguma coisa errada contra a minha pessoa. E em decorrência disso, eu estou meio abalado. Queridos irmãos, imagine se o apóstolo Paulo, por exemplo, fosse ser abalado por pessoas que fizeram mal contra ele. Ele já teria surtado há muito tempo. Não teríamos cartas tão sérias e profundas de Deus. A tua fé é responsabilidade tua. Você deve nutrir a tua fé. Você é o responsável por ela, para manter vivo o relacionamento com Deus. Não permita que outras pessoas controlem você. E quando alguém começa a ter o desejo de caminhar a sua vida com Cristo, é importante ter em mente que Deus quer emancipar você de qualquer amuleto, de qualquer guru espiritual. Porque a tua fé tem que estar firmada em Jesus, e não num grupo de pessoas, não em homens. Porque quando a nossa fé está firmada em uma pessoa, na minha mãe, no meu pai, na minha sogra ou em qualquer pessoa, a minha fé, quando aquela pessoa que eu amo, que eu tenho como referencial, peca e deixa de agradar a Deus em um momento da vida dela, eu falo, é por isso que eu não quero seguir a Jesus. Você é o responsável pela tua fé. Eu não sou responsável pela fé do meu filho, da minha filha, nem da minha esposa. Embora eu deva ser uma referência de Jesus para eles. Mas se um dia meu filho ou minha filha optarem em não servir a Deus, eles serão responsáveis por isso. Há muitas pessoas que estão com o coração, com amor a Deus apagado, porque se deixaram levar pela fé de outro, se deixaram influenciar por uma situação, e a sua fé foi apagada. Portanto, cuidado, que é a quarta lição, porque talvez não haja tempo para acender novamente a chama. Se por um lado o relacionamento teu com Deus é responsabilidade tua, pode ser que não haja tempo o suficiente para você voltar-se a Deus. E é trágico. Na parábola nós vemos justamente isso. Quando a porta se fechou, as 5 mulheres virgens, elas compraram óleo, elas chegaram lá, elas foram reverentes, Senhor, Senhor, abre a porta. Mas a resposta foi enfática, não conheço vocês. Jesus está nos ensinando a respeito de um relacionamento com Deus, contínuo em nossa vida. Haverá um dia
que Ele vai voltar. E nós precisamos estar preparados para nos encontrar com Deus. Precisamos estar preparados. Você está preparado para se encontrar com Deus? Se Deus voltasse agora, você ficaria aqui ou iria com Ele para a glória? Isso não é uma questão leviana, é a questão mais séria da tua vida, que você deve responder. Você não pode ter dúvidas a respeito da resposta a essa pergunta. Não tem, talvez, ou é sim, ou é não. Ou eu vou estar com Cristo na glória, ou eu vou ficar aqui. E vou colher as consequências da minha opção. Algumas pessoas podem dizer: eu era da igreja, fui batizado e estou desviado. Deixe-me dizer algo para você. Não existe pessoas desviadas. Ou você é um cristão, ou você não é um cristão. Ou você é um cristão, ou você não é um cristão. Mas e aquilo que eu fiz no passado? Aquelas feridas. Se você permitir que as tuas feridas sejam mais alto do que as feridas de Jesus naquela cruz, você não é digno de ser chamado filho de Deus. Se as tuas feridas, que eu duvido e muito, forem mais profundas do que as feridas de Jesus na cruz, durante o martírio ali, da via dolorosa, que eu acho que não é, seria digna você achar que você é digno de viver e ter o seu autocomiseramento da tua dor. Mas as tuas feridas não são mais profundas do que as feridas de Jesus. E ainda assim Jesus na cruz falou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Meus irmãos, é tempo de reacender essa brasa que um dia o Espírito Santo de Deus acendeu. Talvez a brasa esteja quase apagando, ou está literalmente em cinzas. Deus quer reavivar a tua vida. Ele é especialista nisso. Ele quer trazer você a um novo relacionamento. Não um relacionamento de faz de conta, mas um relacionamento autêntico. Aonde Ele vai permitir que situações aconteçam na tua vida, não porque Ele quer o teu mal, mas porque Ele quer te ensinar. Porque Ele tem prazer em nos ensinar. E Ele usa todos os recursos para nos ensinar. Em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,19, nós encontramos a seguinte orientação da palavra de Deus: não apaguem o Espírito. Não apaguem. Não permita que o pecado apague o Espírito de Deus na tua vida. Não permita que coisas pequenas, uma caneta, comece a ser um objeto que começa a se tornar mais precioso para você do que Jesus e do que o seu irmão. Não permita que o teu filho seja mais importante para você do que Jesus, que um namoro, um casamento. Não permitam que as coisas pequenas da vida ocupem o lugar do Pai. Diante de tamanhas situações e estágios na nossa vida, em que momento você está agora? Como está o teu coração? Ele arde como uma brasa viva por Jesus? Ou é um foguinho bem tímido, que está quase apagando? Para você entender se ele arde ou não por Jesus, é simples. Quando você ouve as coisas de Deus, isso te traz alegria? Incendeia o teu coração? Pensar em ir na casa de Deus, se reunir com os irmãos, isso aquece o teu coração? Você sente alegria nisso?
é sinal que a brasa está acesa. Mas quando você olha para ir à igreja, estar em comunhão, para servir a Deus, para adorar a Deus, e você começa a olhar, não, estou cansado. Isso é um indício de que a brasa está apagando. A brasa está apagando. E sabe quem pode acender essa brasa? É Jesus. Só Jesus pode acender essa brasa. Só Jesus. Então eu convido você agora a orar e pedir. Talvez para Jesus acender essa brasa no teu coração. Acender esse amor, esse zelo por Ele em teu coração. Ore, converse com Deus. E creia, as tuas feridas, a tua humilhação, tudo que você passou, não se compara com aquilo que Jesus passou. E ainda assim, Ele perdoou, curou e nos amou. É possível sim, vencermos. E essa brasa, esse amor, esse ardor por Jesus ser reavivado. Então ore, antes de orarmos juntos. Oremos. Senhor Jesus, Tu conheces o nosso coração. Sabes até onde nós aguentamos enfrentar cada luta da nossa vida. E isso nós podemos encontrar na Tua palavra, que o Senhor não permite que sejamos provados além daquilo que podemos suportar. Pai, há pessoas aqui que passaram e estão passando por vales terríveis. Pessoas que estão tomando literalmente baldes e mais baldes de água fria. E a sua chama está prestes a apagar. E eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor reaviva, meu Pai, a fé, a esperança desse meu querido irmão nessa noite. Para que ele possa testemunhar do poder de Deus a esse mundo que carece de Jesus. Que através, ó Pai, de Jesus, possamos fazer uma grande revolução nesse mundo, para a glória de Deus Pai. Amém, Jesus. Nós iremos cantar agora uma canção, e você pode fazer dessa canção uma continuidade da tua oração, e até reflexão sobre o que foi falado. E também você poderá aplicar a tua devoção a Deus, através da dedicação dos dízimos e das ofertas. Se você trouxe dízimo ou oferta, você poderá, nesse momento, estar dedicando ao Senhor, como ato de adoração e devoção àquele que tudo pertence e tudo nos tem dado.